Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito animada para continuarmos a história que estamos estudando durante essa semana. Mas antes, vamos ler o texto para decorarmos, para nós memorizarmos durante essa semana, que é o texto de Marcos 9, 23, que diz assim: tudo é possível ao que crê. Vamos falar mais uma vez, crianças? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Crianças, depois que aconteceu aquilo, quando Pedro e Tiago e João viram aquela cena maravilhosa de Jesus junto com Moisés e Elias, eles ficaram muito felizes. E eles pensaram assim: finalmente, o nosso mestre que foi tão humilhado está sendo honrado. Eu acho que ele vai ser coroado rei. Eu acho que Moisés e Elias tenham vindo lá do céu para cá para coroar Jesus, o rei de Israel, o rei dos judeus. Pedro estava tão contente, tão feliz, que ele olhou para os seus amigos e falou: nossa, é muito bom estarmos aqui observando essa cena maravilhosa, essa coisa, esse acontecimento incrível. E eles ficaram ali observando. E aí Pedro pegou e falou: nós podemos aqui nos reunir e falar: Senhor, nós podemos fazer barracas, 3 barracas, para que possamos ficar aqui reunidos, ouvindo e aprendendo. Aí ele pode ter pensado: poderia fazer 3 barracas, porque cada um ficaria em uma barraca. Cada 2 ficariam em uma barraca e a gente poderia ficar aqui reunidos. Mas Pedro esqueceu de um detalhe, crianças. Ele estava tão animado com a glória daquele momento e esqueceu de um detalhe. Antes que Jesus pudesse ser o rei e usasse uma coroa de glória com várias pedras preciosas, com muito ouro, muitas joias, ele primeiro precisaria usar uma coroa de espinhos e morrer numa cruz por cada um de nós. Moisés e Elias estavam ali falando com Jesus sobre a morte que estava próxima, o que ele precisava fazer, e estava dando apoio. Disseram que seu Pai Celestial estaria com ele juntamente com os anjos nesse momento tão difícil. E Deus enviou 2 homens, Moisés e Elias, para confortar Jesus. E não anjos. Não. Por quê? Porque Jesus estava em forma humana. E aqueles 2 homens que já viveram as mesmas dificuldades, que é ser um ser humano, ser falho, poderia entender melhor o que Jesus estava passando. Enquanto eles estavam ali, Moisés e Elias falando, conversando, uma nuvem muito brilhosa e muito densa abaixou-se, pairou em volta deles. E aí, essa luz, essa nuvem maravilhosa, era o próprio Deus. Só que os discípulos não conseguiram ver, apenas ouvir o que aquela nuvem estava falando. E essa nuvem disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Foi o que Deus falou a Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Essa voz foi tão forte, tão poderosa, muito poderosa, que os discípulos foram jogados longe por conta do barulho, porque tudo se tremeu. E eles foram jogados longe e ficaram no chão, com o rosto em terra, com muito, muito, muito medo. E aí eles ficaram ali paradinhos com muito medo, e nenhum deles teve coragem de erguer os olhos para ver o que estava acontecendo. Ficaram ali do mesmo jeito que caíram e ficaram ali bem paradinhos. E aí passou alguns minutos e um deles sentiu a mão. E aí olhou para cima e era Jesus. Aqueles 2 homens já haviam ido embora. E aquela glória celestial havia desaparecido.
Novamente estava só Jesus e seus 3 discípulos. Amanhã nós vamos saber o que aconteceu depois disso. O que os discípulos perguntaram para Jesus? O que eles estavam conversando depois disso? Será que eles perguntaram o que Jesus falou com aqueles homens? Será que eles perguntaram o que iria acontecer, se Jesus ia mesmo ser o rei dos judeus, o rei daquela nação? Será que ele ia ser coroado rei de Israel ou não? Vamos saber isso amanhã com a continuação dessa história maravilhosa, tá bom? Então, tchauzinho, até amanhã!